Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Continuação do capítulo 16. A noite aproximava-se e ainda não tinha visto Mr. Rochester, nem ouvido a sua voz. E, se de manhã receava o encontro, agora desejava-o porque a expectativa se transformara em impaciência. Quando Adela me deixou e foi brincar com a criada, essa impaciência aumentou. Seria possível que Mr. Rochester não me impedisse para tomar chá com ele, quando tinha tanto a dizer-lhe? Queria interrogá-lo a respeito de Grace Poole, irritá-lo, talvez, para depois o apaziguar. Era este um dos meus divertimentos favoritos, embora o meu instinto me contivesse dentro dos limites do respeito e da consideração que lhe devia pela minha situação. Mesmo assim, discutíamos sem constrangimento, porque ambos apreciávamos essas controvérsias. Por fim, a Lia apareceu, mas apenas para me comunicar que o chá estava servido na sala de Mrs. Fairfax. Apressei-me a descer ao rés do chão, contente porque, ainda assim, me aproximava de Mr. Rochester, supunha eu. Venha tomar chá, disse-me a governanta com bondade. Deve ter apetite, com certeza. Comeu tão pouco ao jantar. Sente-se doente? Está agitada e afogueada. Terá febre? Pelo contrário, nunca me senti tão bem como hoje, afirmei. Então prove-o, comendo. Quer fazer o favor de encher o bule enquanto acabo esta volta de malhas? Finda a tarefa, levantou-se e foi baixar o estore, que conservava, levantando para aproveitar o mais possível a claridade do dia. A noite está boa, observou, embora enevoada. Mr. Rochester teve bom tempo para a viagem. Mr. Rochester foi viajar? Não sabia. Partiu logo depois do almoço. Foi para Lias, o domínio de Mr. Ashton, a 16 quilômetros de Millcote. Creio que há mais convidados. Lord Ingram, Lord George Lynn, o Coronel Dent e outros. Voltará esta noite? Não, nem hoje nem amanhã. Deve demorar-se uns 8 dias. Quando essa gente da sociedade se reúne, sabe rodear-se de tanto conforto, de tanta alegria e divertimentos, que nunca tem pressa de se separarem. A companhia dos cavalheiros, principalmente, é das mais apreciadas, e Mr. Rochester é tão animado que, segundo ouço dizer, todos o apreciam. As senhoras gostam muito dele, conquanto o seu físico não seja de molde a justificar essa preferência. Mas a sua animação, nome e fortuna compensam bem a beleza que lhe falta. Há muitas senhoras em Lias? Mrs. Ashton e as 3 filhas, moças muito interessantes, e também Mary e Blanche Ingram, que devem estar hoje umas lindas mulheres. Vi a Blanche quando tinha 18 anos num baile dado por Mr. Rochester pelo Natal, e já prometia muito. Se visse como estava linda a sala de jantar nesse dia, reunimos aqui mais de 50 senhoras, mas a Blanche era a mais bonita. E como é ela? Alta, bem feita, ombros roliços, pescoço delicado e gracioso, pele mate, feições corretas e uns olhos parecidos com os de Mr. Rochester, grandes, muito negros e brilhantes, como 2 joias de preço. Os cabelos são negros também, e nesse dia estavam penteados de forma que lhe ficava lindamente. O vestido era branco, guarnecido, com uma faixa de cor de âmbar, que lhe moldava o busto e, passando-lhe por cima do ombro, caía depois até ao joelho. No cabelo, uma flor do mesmo tom sobressaía admiravelmente na massa sedosa e cor de azeviche. Foi muito admirada nesse dia? Muito, não só pela sua beleza, como pelo seu talento. Canta muito bem, e nessa noite cantou um dueto com Mr. Rochester. Não sabia que Mr. Rochester cantava. Tem uma linda voz de barítono e adora música.
E a voz de Miss Ingram: é aveludada e forte. Dá gosto ouvi-la. Também tocou e ouvi Mr. Rochester afirmar que a sua execução é brilhante. Uma pessoa tão brilhante ainda não casou? A fortuna não é grande. Os bens de Lord Ingram eram alienáveis e ele deixou quase tudo ao filho mais velho. Mesmo assim, admira-me como não tem pretendentes. Mr. Rochester, por exemplo. Entre eles existe grande diferença de idades. Mr. Rochester vai fazer 40 e ela tem 25. Que importância tem isso? Todos os dias se fazem casamentos mais disparatados. Diz bem, mas não me parece que Mr. Rochester pense nisso. Mas não come nada. Tenho muita sede para poder comer. Dava-me outra chávena de chá, por favor? Estava disposta a insistir na probabilidade do enlace de Mr. Rochester com Miss Ingram, mas a Adela entrou e a conversa mudou de rumo. Quando me encontrei sozinha, recordei as informações que acabava de receber e analisei os meus sentimentos, esforçando-me com energia por reconduzir ao aprisco a ovelha perdida pelos caminhos da fantasia. Citada para comparecer perante o tribunal da minha própria consciência e consultada a testemunha da memória, evoquei as esperanças, ambições e sentimentos que, desde a noite anterior, alimentava. Recordei o estado de espírito em que vivia havia 15 dias. A razão, com a sua calma habitual, descreveu como eu tinha posto de lado a realidade para me abandonar a um ideal louco e depois eu própria proferia a sentença. Pelo crime de seres a maior pateta que o sol cobre, por te supores escolhida por Mr. Rochester e com qualidades para o cativar, quando afinal as suas atenções não eram mais do que simples delicadeza de cavalheiro de sociedade perante uma empregada nova e instruída, pela vergonha de teres recordado toda a manhã a cena da noite passada, pela estulta vaidade de supores que ele podia pensar em casar contigo, pela loucura de te abandonares a um sentimento que te esmagará o coração, e terás de ocultar, porque maior vergonha seria deixá-lo adivinhar. Ouve a tua sentença. Amanhã colocar-te-ás diante do espelho e farás o teu próprio retrato, sem omitir a mais pequena irregularidade das feições. Depois, escreve por baixo: retrato de uma preceptora sem família, pobre e feia. Pega numa placa de marfim. Tens muitas preparadas no teu estojo de pintura. E, com as tintas mais belas que possas arranjar, com o teu pincel mais fino, pinta o retrato de Blanche Ingram, tal como Mrs. Fairfax o descreveu há pouco. Vamos, nada de lamentações nem de lágrimas. Não as tolero. Não esqueças os cabelos negros e anelados, os olhos profundos e brilhantes, o vestido branco, coberto de rendas vaporosas, a faixa caindo preciosamente do ombro. Depois de pronto, escreve por baixo: Blanche, moça de alta linhagem e a mais bela. Sempre que te passe pela cabeça supor que Mr. Rochester pensa em ti, pega nos 2 retratos e compara-os, e pensa que, se o teu patrão pode alcançar sem grande trabalho o amor de tão encantadora criatura, não vai perder tempo com a tua insignificante pessoa. Está entendido? Está. Respondi a mim mesma com resolução. Vou pintar os 2 retratos. Assente este propósito, adormeci tranquila. Cumpri o prometido. Bastaram-me 2 horas para fazer o meu retrato, a lápis de cores. O de Blanche Ingram levou-me 15 dias. O contraste entre os 2 era flagrante quanto a minha sensatez o podia exigir. A lição foi proveitosa e tive em breve ocasião para me felicitar pela disciplina a que submetia o meu espírito. Graças a ela, pude assistir com calma ao desenrolar dos acontecimentos que se seguiram,
Calma que, se me tivessem surpreendido sem estar preparada, nunca teria a coragem de aparentar.